Pronto, gravando. Então, se vocês pesquisarem taxas de incontinência urinária em países orientais, elas são bem baixas, comparadas às taxas de países ocidentais. E a hipótese é que esses países tenham taxas baixas, porque tendo a meditação como prática, eles aprendem a fazer contração de assoalho pélvico para manter o posicionamento para meditação, para concentrar a energia fluindo nos canais energéticos. Então, eles aprendem desde criança a perceber essa musculatura e manter essa musculatura trabalhando. Então, nós todos deveríamos já ter essa consciência dessa musculatura e já trabalhar de forma regular para que ela estivesse fortalecida nas funções saudáveis. Além de usar para nós mesmos, temos todas as pessoas que estão próximas que podem se beneficiar desse conhecimento, além, claro, dos pacientes que atenderemos ao longo da caminhada e que, de fato, podem estar sofrendo, né, com a questão da incontinência urinária. Então, só lembrando que o treinamento muscular, ele é a primeira linha de tratamento na incontinência urinária de esforço. Não significa que ele não vai ser utilizado na incontinência urinária de urgência, mas só retomando um pouquinho do que a gente conversou na aula passada, a incontinência urinária de urgência, ela normalmente resulta de uma sensibilidade aumentada ou de uma atividade aumentada da bexiga. Então, o principal tratamento na incontinência de urgência, que é aquela que a pessoa sente a vontade de urinar e não consegue chegar até o vaso sanitário. Ela tem a urgência e perde urina. O principal tratamento são medidas comportamentais. Entender o que está deixando essa bexiga irritada ou muito ativa e trabalhar na causa. Porém, se existe a perda de urina, em algum momento essa musculatura falhou. Não é a primeira linha de tratamento na incontinência de urgência, mas ela ajuda também. Mas na incontinência urinária de esforço, que é a perda que acontece no espirro, na tosse, na corrida, no levantamento de peso, para esse tipo de incontinência urinária, a primeira linha de tratamento é o treinamento muscular pélvico. Então, todas as vezes, e muitas das pacientes, muitos dos pacientes têm as duas incontinências. Oi. Tem algumas pessoas falando que não está ouvindo, que travou completamente, e o meu tem falhado um pouco. Não sei se você chegou a ver o chat. Não consigo ver enquanto eu estou compartilhando a tela. Deixa eu ver aqui. Carol, Dri, vocês estão me ouvindo? Para mim tá funcionando normal, Gi. Às vezes pode ser internet, né? Aqui tá normal também, Gi. Eu acho que a instabilidade, a questão do áudio, às vezes é a falta de habilitar o áudio a hora que entra, principalmente se for pelo celular. E a questão de tá falhando, se tiver falhando para todo mundo, é a minha internet. Aí eu paro um pouquinho, a gente retoma. Mas se estiver falhando para algumas pessoas, às vezes é a instabilidade da internet do receptor, né? De quem tá vendo ou tá ouvindo. Eu vou seguir daí de qualquer forma. Gente, só fechem o áudio de vocês, fazendo favor, só para não vazar, que eu não consigo ver quais áudios estão abertos. Vou seguir, então. Caso trave para todo mundo, me avisem, daí eu retomo a partir de onde vocês deixaram de escutar bem, tá bom? Então, na incontinência urinária de esforço, o treinamento muscular pélvico é a primeira linha de tratamento. Então, perde quando espirra, perde quando tosse, tudo isso, a forma de tratar é esse treinamento que a gente vai discutir hoje. Antes de a gente entrar na avaliação propriamente dita, eu quero que vocês gravem bem essa imagem do assoalho pélvico. Então, esse é o assoalho pélvico feminino olhado de cima. Então, a gente está olhando por dentro, ali onde ficaria bexiga, útero e reto, nós estamos olhando de dentro para fora. Então, aqui eu tenho o orifício uretral, vaginal e anal.
Essa musculatura aqui, esse grupo de músculos, é o grupo mais importante para a continência urinária anal e para a função sexual. É um grupo de 2 ou 3 músculos, na verdade, depende de qual referencial você pega. Tem uma parte dessa musculatura que é considerada separada por alguns autores e por outros não, que é essa musculatura que sai aqui da pubis, passa por trás do reto, faz um U atrás do reto e se insere de novo aqui na pubis. Então, pelo local de inserção e por onde ele passa, ele é chamado de musculatura pubo-retal. Nós usamos bastante esse termo porque é a musculatura que nós sentimos quando fazemos o toque vaginal. Então, quando você coloca os dedos aqui pelo canal vaginal e pede a contração, o que você sente é a contração dessa musculatura pubo-retal na lateral dos seus dedos. Além do pubo retal, um pouquinho mais externamente, tem o pubo coxígeo, que sai aqui da pubis e vai para o cóccix, dos dois lados. E o ilho coxígeo, que dos dois lados sai do ilho e vem para o cóccix. Então, esses 3 músculos, ou esses 2 músculos, dependendo do referencial, formam o complexo levantador do ânus. Eles se movimentam juntos, de uma forma coordenada, sequenciada. Então, se você pede uma contração anal, toda essa musculatura vai vir para frente e para cima. Então, acontece a contração anal, a contração vaginal e a contração uretral. E aqui no ânus e na uretra existe ainda um músculo circular, que é o esfíncter externo, que é a musculatura estriada. Então, toda essa musculatura, nós temos condições de fazer a contração, de decidir contrair e fazer o movimento, diferente da bexiga, que é musculatura lisa. Então, nós não temos controle sobre a sua contração. Do assoalho pélvico e dos esfíncteres externos, nós temos essa condição de fazer a contração quando desejar. Então, vejam, é todo um suporte muscular, é toda uma rede de músculos que fecha essa área que é bem aberta da pelve óssea. Então, vejam a função dessa musculatura. Pensem em todo o peso que está depositado sobre essa imagem que vocês estão vendo. Então, mesmo em uma pessoa que não está em período gravídico ou não está em sobrepeso, já existe todos os órgãos abdominais que pressionam e principalmente os órgãos pélvicos que são sustentados por essa rede de músculos. Então, não é fisiológico que essa musculatura se mantenha saudável ao longo de toda uma vida, que agora chega aos 90, 100 anos, se essa musculatura nunca for trabalhada. Quando você pensa que a musculatura dos braços, das pernas, se você deixar de usar por um acidente, por exemplo, por uma imobilidade, essa musculatura vai atrofiar, seria insano pensar que a musculatura do assoalho pélvico, sem nenhum tipo de trabalho, vai se manter saudável ao longo da vida. Então, é por isso que temos taxas tão altas de infecção, de incontinência urinária. Aí, como que a gente vai avaliar a função dessa musculatura? Só uma coisa antes de chegar na avaliação propriamente dita, acima dessa camada muscular, nós temos uma camada tendinosa e ligamentar, que é tecido conjuntivo, fibroso, que é a fáscia endopélvica. A fáscia endopélvica é uma rede de ligamentos fibrosos que sustentam essa musculatura inseridas na pelve óssea. Então, é a fáscia endopélvica que mantém essa musculatura tracionada, posicionada no lugar certo. Então, nem sempre uma perda urinária ou um prolapso é resultante de fraqueza muscular. Às vezes houve rompimento mesmo da fáscia, e isso normalmente acontece em partos vaginais mal conduzidos. Ou na retirada do útero. Então, assim, externamente, a fáscia endopélvica é fixada na pelve óssea e internamente no colo do útero. Então, quando você tira o útero, você tira essa tração central dessa fáscia. Então, é muito comum pegar mulheres que retiraram o útero
com prolapsos de bexiga, né, de parede anterior da vagina, ou prolapsos de reto, que é a parede posterior da vagina. Tudo bem até aqui? Então, como avaliar a função dessa musculatura? Nós acabamos focando a avaliação muito na mulher, porque a gente fala do toque vaginal bidigital. Grande parte das funções que nós avaliamos na mulher é possível avaliar no homem. Existem profissionais que avaliam no homem por toque retal. Eu não gosto de fazer toque retal, porque eu acho que a chance de você perder a adesão desses homens só pelo fato de ter feito toque retal é bem grande, porque já existe um tabu, um constrangimento e uma fuga, né, dos homens em relação à avaliação por toque retal, que eu submetê-lo a esse tipo de avaliação pode diminuir a adesão, sendo que eu posso conseguir adesão ao treinamento fazendo avaliação visual. Então, a mulher, eu coloco deitada em maca simples, nem precisa ser maca ginecológica. Ela vai dobrar as pernas com os pés bem próximos aos glúteos, vai deixar os pés mais próximos um do outro e afastar bem os joelhos, tipo posição de borboletinha mesmo, afasta bem os joelhos. Essa é a melhor posição para fazer a avaliação. Só tem mesa ginecológica, que é colocar o apoio na perneira, tudo bem, mas não precisa, e às vezes gera uma tensão que não existe na vida real, é só uma tensão pelo posicionamento na mesa ginecológica. Já o homem, eu coloco deitado de lado, com a perna que está por cima, dobrada, bem para frente, e aí eu faço a abertura dos glúteos de forma que eu consiga olhar a região anal. E aí eu vou fazer o comando de contração do mesmo jeito para um e para outro, até porque da mulher eu também avalio externamente primeiro. Aí tem 3 fases de avaliação. A primeira fase é a inspeção estática. Então, eu vou olhar, isso claro, para a mulher, eu vou olhar externamente e visualizar se existe alguma alteração. Então, se a pessoa perde urina, eu vou avaliar se existe uma dermatite associada à incontinência, que pode ter sido causada pelo contato da urina com a pele. Eu vou avaliar elasticidade e umidade da mucosa. Então, eu vou fazer abertura de pequenos lábios e vou ver se essa mucosa é elástica. O esperado é que a mucosa ceda quando eu puxo e quando eu solto, que ela volte de forma elástica. E a umidade da mucosa deve ser a umidade de dentro da boca. Então, a mesma umidade que a pessoa tem na cavidade oral é que deveria ter na vagina. Isso diminui à medida que a produção de estrogênio diminui pela menopausa. Então, é esperado que a umidade e elasticidade estejam reduzidas em mulheres depois da menopausa e que quanto mais tempo passe pós-menopausa, mais essa umidade reduza, mais essa elasticidade reduza. Aí, algumas vezes, é necessário iniciar com aplicação local de hormônio. Um que nós usamos bastante aqui é o Steli, que tem uma dose bem baixa de estrogênio. Claro que em parceria com a equipe multi, né, ter algum médico para fazer indicação, mas compartilhando da nossa experiência, nós utilizamos bastante o Steli. Você vai avaliar se tem cicatrizes, se tem lesões. É muito comum ter cirurgia de perineoplastia, que serve para estreitamento do canal vaginal no pós-parto, ou para correção mesmo de lesões perineais. Lesões perineais não corrigidas é possível de acontecer também. E você vai avaliar o meato uretral. Então, ali na imagem, a gente consegue ver uma anatomia saudável, né? Eu tenho aqui a uretra, que eu consigo visualizar, tem um espaço entre a uretra e canal vaginal, tem um espaço entre canal vaginal e ânus. Alterações que nós podemos encontrar, rompimento aqui do períneo, né, dessa área entre vagina e ânus. Pode acontecer de você não visualizar a uretra ou a uretra estar posicionada dentro do canal vaginal, pelo fato de a mulher ter uma tensão muito grande da musculatura do assoalho pélvico. Às vezes o assoalho pélvico é tão tenso, tão rígido, que ele puxa mesmo o meato uretral para o canal vaginal. Então fica um pouco mais difícil de localizar. Antes mesmo de você fazer o toque, já pode suspeitar de tensão por causa disso.
Segundo passo da avaliação é a avaliação dinâmica. Então, ainda antes de fazer o toque, ainda mantendo o afastamento ali de pequenos lábios, você vai visualizar essa região. Então, mantenha o olhar focado nessa região de afastamento dos pequenos lábios e faz a orientação para que a mulher faça força para baixo, como se fosse fazer cocô e estivesse com o intestino preso. Ou faz força de parto. Então, precisa cuidar muito na orientação, porque às vezes as pessoas não entendem o nosso comando. Tem algumas que entendem como força de fazer cocô, outras entendem como força para baixo, como força de parto. Enfim, vai tentando até que você veja que a força correta foi feita. Ajuda se com uma mão você posicionar sobre o abdômen, né? Então, com uma mão você faz o afastamento ali de pequenos lábios e a outra mão coloca no abdômen para ver se a pessoa está mesmo forçando para baixo. O que você vai avaliar nesse momento? Se o introito vaginal está estável enquanto ela está fazendo essa força. Então, assim, ó, quando ela faz a força para baixo, eu deveria continuar vendo essa imagem aqui. Tá dando para mim que a internet está instável. Tá tudo bem? Aqui para mim tá funcionando normal. Não parou em nenhum momento. Tá. Então, você, quando a mulher faz a força, você deveria continuar vendo essa imagem. Mas muitas vezes o que você vê é um abaulamento descendo pelo canal. Então, você vê esse abaulamento que pode vir de cima da vagina, de baixo da vagina ou lá do fundo. Então, se tá vindo de cima, é a bexiga que tá forçando, é a bexiga que tá prolapsada, se forçando para fora. Nesse caso, você vai conseguir passar os seus dedos por trás desse abaulamento. Deixa eu ver se eu consigo posicionar o mouse aqui. Ó, então, se eu tenho o abaulamento aqui, se eu consigo passar os meus dedos aqui por trás desse abaulamento, ele tá vindo aqui de cima. Então, é bexiga. Se o abaulamento está acontecendo aqui, os meus dedos não passam aqui por trás, mas passam aqui pela frente, está vindo de trás, então é o reto. Agora, se desce uma bola aqui e eu passo o dedo por cima, passo o dedo por baixo, ele está vindo lá do fundo vaginal. Então, ou é o útero, ou é cúpula vaginal se essa mulher tiver tirado o útero. Daí, nesse caso, é o intestino delgado que fica posicionado ali nessa área de onde o útero foi tirado, forçando para fora. Gisele, é tipo a mulher que fez esterectomia, é isso que você quer falar? A mulher que fez esterectomia, que não tem mais o útero, fica com a cúpula vaginal. Se ela tiver um prolapso, esse prolapso vai ser de intestino delgado, que está pesando ali onde o útero foi retirado e força essa bola para fora. A bola que sai é igual, porque é mucosa vaginal. Mas o órgão que está forçando essa bola para fora, você vai saber tocando. Mas assim, prolapso, gente, é mais um conteúdo de uma aula inteira, de um curso inteiro, assim, para vocês terem uma noção de avaliação mesmo, né? Então, aqui tem a demonstração, ó, prolapso de parede anterior. Olha só, a bexiga escorregada aqui para fora do canal vaginal. Aqui eu tenho um prolapso de cúpula, então essa mulher não tem útero. O intestino delgado que fica aqui em cima pesa e sai aqui uma bola pelo canal vaginal. Aí aqui eu tenho uma mulher que tem o útero, mas que fez um prolapso de reto. Então olha só, o reto se projeta através da vagina. Eu vou ver uma bola em todos os casos, mas eu vou saber tocando de onde que ele está vindo. E aqui eu tenho prolapso de útero mesmo, que é o mais fácil de ver, porque você vê o colo do útero para fora, né? Então, mesmo sem o toque, você já sabe de onde está vindo. Aí, assim, se ela fizer força e essa bola chegar até o introito vaginal, é um prolapso de grau 2. Você vê ali na saída da vagina, mas não chega a sair. Se sair só um pouco, é de grau 3. E se sair completamente, às vezes faz inversão completa do útero, por exemplo, é de grau 4.
Grau 1 você não consegue avaliar desse jeito, só consegue ir colocando espéculo, enfim. Mas isso é só uma parte, não faz parte da avaliação funcional, é só para vocês terem uma ideia de quando estiverem vendo um prolapso. Então, pedir para a mulher fazer força para baixo é para isso. E agora a gente vai para a terceira fase da avaliação do assoalho pélvico, que é a avaliação dinâmica. Então, agora eu vou fazer um toque vaginal para sentir quais são as funções que estão preservadas ou que estão alteradas dessa musculatura. Então, no início, ó, essa posição da imagem é a posição do toque bidigital. Porém, antes de fazer o toque bidigital, a gente faz um toque unidigital. Então, eu tenho aqui o canal vaginal, eu vou com o dedo enluvado, lubrificado, eu vou fazer um toque na lateral da vagina e sentir como que está essa musculatura em relação à rigidez. Para um lado e para o outro lado. Então, eu vou tocando e eu percebo se está duro, se está tenso e se tem dor em algum desses pontos que eu estou tocando, que vai me indicar uma musculatura tensa. É o primeiro indicativo, né, de tensão muscular, porque tem outro que a gente vai falar na sequência. Aí, depois que eu fiz essa avaliação de rigidez, de tensão e de dor, eu vou fazer o toque bidigital. Então, assim, nem sempre você consegue já colocar os dois dedos na horizontal. Às vezes, você tem que colocar os dedos na vertical e girar, que é menos incômodo. Principalmente se a mulher tiver a mucosa mais ressecada, menos elástica. Fiz o toque bidigital. Aí pede para ela respirar tranquila, para soltar o corpo. Normalmente o que a gente diz é respira, solta o corpo, sente o corpo na maca, porque a pessoa fica tensa na avaliação. Então pode prejudicar a tua avaliação. Quando você percebeu que ela relaxou o máximo possível, você vai dizer: agora, presta atenção no ânus, puxa o ânus para dentro no máximo da força e relaxa. Então, mais uma vez, às vezes eles não compreendem o comando verbal. Se não entendeu desse jeito, muda a forma de explicar. Tem pacientes que entendem, aperta a vagina. Outras entendem, tenta fazer a força de cortar o xixi. Mas a questão é, orienta a puxar para dentro. Normalmente, tenta puxar o ânus para dentro como se fosse segurar um pum, funciona bem. Oi? Não, eu tô falando com uma amiga minha aqui, Gisele, desculpa. Ah, sem problema. Se quiser bloquear o áudio, Neide. Tá bom, tá certo. Dá para falar tranquilo. Ok. Aí, nesse momento, você consegue avaliar força e já consegue avaliar relaxamento. São duas funções importantíssimas. Então, você pede, presta atenção no ânus e aperta para dentro no máximo da força. Apertou. Agora solta. Tudo que apertou tem que soltar. Então, quais são padrões alterados? Apertou. Soltou. Então, a velocidade pode ser lenta, me mostra a tensão. Ou o que pode acontecer? Apertou, soltou. Só soltou parte do que contraiu. Então, tudo que apertou tem que soltar e na mesma velocidade. Isso é avaliação de relaxamento. Tá em dúvida, pede de novo, enfim. Em relação à força, existe uma escala que a gente usa de força, que é a escala de Oxford. Não precisa decorar, vai estar na aula para vocês. O importante é vocês saberem se a força está ausente, se está fraquinha, se está moderada ou se está forte, se está apertando os teus dedos. Porque não adianta, né, tentar decorar uma escala, mas assim, Oxford 0 não tem nada, Oxford 1 é uma contração, nem é uma contração, é um esboçozinho, uma tremidinha, um espasmo muscular. Oxford 2, aperta, o músculo se movimenta bem, mas não aperta o teu dedo. Oxford 4, de fato, aperta o dedo. E 3, aperta o dedo. E o 4, além de apertar o dedo, puxa ele em direção à sínfise púbica. Mas isso vai estar em uma das tabelas, então o que vocês precisam perceber é se tem ou não tem força quando aperta o teu dedo. E aí, a avaliação de sustentação
você vai pedir que a pessoa aperte de uma forma confortável, não precisa ser no máximo da força, e que mantenha pelo máximo do tempo que ela conseguir. Por que que não é no máximo da força? Lá na musculatura do assoalho pélvico, assim como na musculatura estriada do corpo inteiro, nós temos dois tipos de fibras musculares. As fibras de contração rápida e as fibras de contração lenta. As fibras de contração rápida são as que são rápidas, obviamente, são fortes, mas elas não sustentam contração. E as fibras de contração lenta, elas não têm força estourada, mas elas mantêm a contração por muito tempo. Então, vocês percebem que são fibras diferentes que eu estou avaliando quando eu avalio força e quando eu avalio sustentação? Então, quando eu avalio força, eu falo, aperta no máximo da força e relaxa. Quando eu vou avaliar a sustentação, eu falo, agora aperta o meu dedo, não precisa ser no máximo da força, mas segura pelo tempo que conseguir. E aí você vai contar em segundos por quanto tempo a pessoa conseguiu manter. A meta é chegar em 10 segundos. Não é fácil de conseguir esse tempo de sustentação. Então, normalmente a gente pega 1 segundo, 2 segundos. E você já avalia o uso de musculatura acessória, que é apertar coxa, apertar glúteo, apertar abdômen. Não é para nada disso acontecer. Então, sempre que acontece, você precisa ir tentando isolar. Falar, fez certo, mas agora tenta não apertar a coxa. Fez certo, mas tenta não prender a respiração. Porque a ideia é ninguém nem ver que você está fazendo a contração. Ó, agora eu estou contraindo, eu estou falando com vocês, eu não paro de respirar, ninguém vê eu fazendo isso daqui, que é comum de ver nos pacientes. Aperta, solta, aperta, solta. Isso não é a contração correta, né? Tá usando outras musculaturas acessórias. Aqui está a escala de Oxford e o esquema Perfect. É só para vocês saberem de onde a gente tira essa avaliação. Ela está adaptada para a nossa realidade. Tudo isso daqui está no manual que eu mandei para vocês nos grupos hoje, tá? Então, existe esse protocolo, né, o esquema Perfect, que segue esses itens da avaliação. Nós deixamos de avaliar alguns que não eram aplicáveis para os nossos pacientes e colocamos outras coisas, mas tudo isso está descrito lá no manual. E aí, ok, vocês já sabem avaliar. A partir da avaliação, o que eu faço? Então, a avaliação tem que me direcionar para saber como que eu vou tratar esse paciente em relação ao treinamento. Tudo surgiu com o Dr. Arnold Kegel, que descreveu pela primeira vez esse movimento do assoalho pélvico para abordagem terapêutica, porque o pompoarismo já é uma técnica milenar, que é essa movimentação para melhorar a função sexual. Mas ele mostrou resolução da incontinência urinária fazendo essa movimentação. Ele avaliava por toque vaginal também e perineômetro, que é uma bombinha para saber qual que é a pressão feita pela contração. Ele orientava 300 contrações por dia, isso não é aplicável hoje, os outros terapeutas foram percebendo que não precisava disso tudo, mas com isso ele conseguiu 84% de cura da incontinência. Então, já naquela época se mostrou que não é todo mundo que precisa de cirurgia, né? Aí de onde que nós podemos tirar protocolos consolidados para trabalhar treinamento muscular? Então, a fisioterapia trabalha muito e há mais tempo a questão do treinamento muscular pélvico, embora não trabalhe em grande parte das coisas que a gente trabalha de educação em saúde, mas a Carrie Bo e o Barry Bergman, eles são 2 fisioterapeutas que são referência no mundo. Então, se você entrar em um site de busca como PubMed, Web of Science, e digitar o nome deles, vem vários artigos publicados, desde recentes até mais antigos, artigos clássicos sobre treinamento muscular pélvico. E a James Miller é a nossa musa inspiradora, ela é enfermeira em saúde da mulher, ela é professora da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, e ela tem um ambulatório de incontinência urinária feminina. Ela publica muito e ela é nossa referência na construção do nosso protocolo.
Então, o protocolo que eu vou compartilhar com vocês, que eu já mandei nesse protocolo escrito e que eu vou compartilhar agora com vocês, ele foi escrito pela professora James em 98, foi traduzido pela Gisele Azevedo, que é enfermeira, especialista na área também, estomaterapeuta, trabalha há muito tempo em incontinência urinária, que é de Sorocaba. Ela traduziu em 2001, uma tradução livre, e começou a ensinar nos cursos de estomaterapia. Quando nós abrimos o nosso ambulatório em 2014, nós vimos que algumas coisas eram aplicáveis e outras não, do protocolo dela. Nós até estamos tentando publicar, a gente está com o artigo submetido na revista da Escola de Enfermagem da USP, mas está tudo muito lento com essa história da pandemia. Mas nós submetemos e já apresentamos esse nosso protocolo, que inclusive foi premiado no Simpósio de Estomaterapia do Norte. Então, ele tá disponível, está publicado, vocês podem usar sem peso na consciência, e ele está lá divulgadinho nesse manual que eu mandei para vocês. Então, só para vocês saberem de onde tudo isso surgiu. Então, para orientar o treinamento muscular, a gente tem, com base nas funções avaliadas, nós direcionamos o tratamento. Comando verbal, eu já falei para vocês, solta bem o corpo, presta atenção na região anal, puxa o ânus para dentro no máximo da força e relaxa. Com isso, você vai perceber, primeira coisa, propriocepção. Propriocepção nada mais é do que a percepção do próprio corpo. A pessoa sabe ou não sabe identificar a musculatura que você quer. Esse é um ponto. Segundo ponto, força muscular. Já falamos como avaliar. Terceiro, o relaxamento. E quarto, a sustentação. Com base nesses itens estarem alterados ou normais, é que você vai direcionar a tua conduta. Então, a primeira coisa, propriocepção. A pessoa consegue identificar o músculo que você quer? Se ela não consegue, você não consegue sair do lugar. Então, precisa dar um jeito de ela perceber essa musculatura ou vai precisar encaminhar para um serviço especializado que tem eletroestimulação, que vai disparar uma corrente elétrica nesse músculo para ele movimentar sozinho e ela entender o que você quer. Mas na atenção primária, o que é possível é tentar que a pessoa, o homem ou a mulher, se direcionem ao banheiro e tentem urinar, enquanto estão urinando, tentar cortar o jato de urina. Isso não serve para treinamento muscular, é só para melhorar a percepção de qual é o movimento que você está pedindo. Então, propriocepção é o primeiro ponto. Se não tiver, não dá para orientar a fazer tantas contrações em casa, porque não vai surtir efeito nenhum. Então, e uma forma de melhorar essa propriocepção é tentar cortar o jato de urina. Embora a força seja o segundo item de avaliação, você não trabalha força se a pessoa tiver a musculatura tensa. Então, ou se você percebeu que a musculatura era rígida naquele toque unidigital, ou se quando ela vai soltar a contração é muito lento ou não solta tudo, a tua primeira ação vai ser relaxar essa musculatura. Porque uma musculatura que não relaxa, não contrai direito. Por isso que não adianta ensinar treinamento de força nessa fase. E aí, como que relaxa? Primeira coisa, com ações sistêmicas. Então, tentar discutir com o paciente o que faz ele se sentir mais calmo, mais tranquilo, ele de fato relaxar. Que para algumas pessoas vai ser meditação, para outras pessoas vai ser uma caminhada, para outras pessoas vai ser ir lutar boxe. Então, tenta identificar o que relaxa ou a paciente e orientar a prática dessas atividades. Agora, ações mais locais. A melhor e mais fácil de vocês orientarem é a aplicação de calor na região pélvica. Então, no homem, você não vai sentir no toque se tem tensão, mas você vê se o ânus contrai e relaxa tudo. Ele pode contrair uma quantidade e relaxar só metade, ou contrair em uma velocidade e relaxar muito lento. Mesmo para o homem é possível orientar a aplicação de calor. E existem duas formas. Uma é fazer banho de assento, que é a mais efetiva. Então, uma bacia grande com água bem quentinha, assim, lógico que não para se queimar,
o mais quentinho que ela ou ele consigam suportar. Senta sem roupa íntima, né, diretamente na bacia e fica até que a água comece a esfriar. Colocar chá de camomila nessa água pode ajudar no relaxamento pelos efeitos mesmo da camomila. Além disso, vale a pena orientar 3 vezes por dia contração e relaxamento muscular, sem querer sustentar, sem querer chegar no máximo da força. É só para trabalhar essa musculatura de uma forma tranquila e saudável. Aperta e solta, só para aprender a relaxar. Porque se agora eu disser para vocês, solta o assoalho pélvico, relaxa o assoalho pélvico. A gente não sabe o que fazer com essa informação. Agora, se eu disser, puxa o ânus para dentro, agora solta. Aí você consegue sentir contração e relaxamento. Então, melhora a percepção sobre o relaxamento. Agora, se você já tem uma pessoa que percebe a musculatura pélvica, tem uma pessoa que já está com a musculatura mais relaxada, ou pelo menos já começou um processo de relaxamento. E está com uma força fraquinha. A musculatura não aperta os seus dedos. Ela faz um movimento, mas não aperta de fato. Aí você vai precisar passar o treino de força. Aí o treino de força nada mais é do que puxar no máximo da força a musculatura e relaxar completamente 10 vezes seguidas, 5 vezes por dia. Então, os protocolos mais utilizados no mundo usam de 3 a 5 vezes por dia. Eu costumo orientar 5 vezes, até porque a adesão nunca é de 100%, então você orienta 5 para conseguir 4, para conseguir 3. Eu só peço 3 vezes se é uma musculatura que eu não estou conseguindo relaxar. Aí acho que 5 vezes por dia acaba tensionando. Para atenção primária é basicamente isso. Para gente que trabalha com assistência especializada, é possível usar cone vaginal, que é como se fosse uma musculação mesmo dessa região. Então, existem esses pezinhos que são introduzidos na vagina, e aí a mulher precisa ficar em pé e caminhar sem que esse peso caia, então a musculatura fica trabalhando para manter, vai aumentando o peso de acordo que vai melhorando a musculatura, e tem esse biofeedback mecânico, né, manual, que é você coloca essa parte de baixo no canal vaginal, quando ela contrai certo, a antena desce, quando ela relaxa, a antena sobe. Isso ajuda ela a perceber se está ganhando força ou não, porque quanto maior a força, mais a antena desce na contração. Então, para mulheres que a gente atende de forma privada, algumas compram, porque custa R$150 um biofeedback desse. Então, algumas querem ter mesmo em casa, enfim. E aí, ok, ou você já orientou treinamento de força, ou a pessoa já chegou para você com uma força boa. Então, chegam algumas que você pede a contração e aperta mesmo o teu dedo. Então, não precisa treinar força. Nessa, você já pode começar treinando sustentação. E aí, a sustentação, você orienta aquela contração que não é no máximo da força e para que seja sustentada pelo tempo que ela conseguiu na avaliação. Então, lembra lá na avaliação, você avaliou força, contração e relaxamento e avaliou sustentação. Se ela conseguiu sustentar por 2 segundos, o treino dela vai ser aperta confortável, segura e conta. 1, 2, relaxa. Aí fica 2 segundos relaxada. Aí aperta, sustenta 2, relaxa, espera 2. O mesmo tempo da contração é o tempo do relaxamento. Para quem tem a musculatura muito tensa, às vezes a gente tem que passar 2 vezes o tempo de contração de relaxamento. Então, se sustenta 3, relaxa 6. Se sustenta 4, relaxa 8. Aí você pode ir aumentando de 1 a 2 segundos por semana ou a cada 2 semanas. Isso é bem individualizado, assim, depende de como for mesmo a caminhada do paciente com você. Normalmente, eu oriento subir 1 segundo a cada 2 semanas para o perfil dos pacientes do HC. Maior parte de idosos,
cognitivo não é preservado 100% para todos, a adesão não é 100%, então aumentar 1 segundo a cada 2 semanas costuma ser suficiente, até porque eu os vejo em um intervalo que varia de 30 a 90 dias. Então, nesse período, ele vai avançando no tempo de sustentação. O ideal seria chegar em 10 segundos. Só que, como eu não posso perder consultas, como eu demoro para ver de novo por causa da demanda, normalmente, se já chegou em 6 segundos de sustentação, eu vou passar para outras fases que estimulem essa pessoa a voltar a fazer com disciplina, o treinamento, enfim. Aí, essa série aqui não existia no treinamento, no protocolo da professora James. A gente acrescentou porque existiam pessoas que você percebia que estava com força muscular, estava com sustentação muscular e ainda reclamavam de perder urina no esforço, no espirro, na tosse. O que a gente entende com isso? Que apesar de ela ter ganho função muscular, o músculo não está entrando em trabalho na hora que precisa, que é o que a gente chama de pré-contração. A musculatura deveria contrair antes do espirro, contrair antes da tosse, contrair antes de levantar peso, para que suporte o aumento da pressão no abdômen. Mas, às vezes, o músculo perdeu essa pré-contração, então você tem que ensinar ele de volta. Como que é esse treinamento? Para essas pessoas que já têm força, que já têm sustentação, mas que ainda perdem no esforço. A contrair, segura apertado. E aí vai fazer um sopro usando o abdômen. Então, apertou lá embaixo, vai fazer um... Usando o abdômen, depois relaxa lá embaixo. Para que a musculatura faça essa associação de quando acontece uma pressão no abdômen, a pressão no assoalho pélvico tem que ser mantida. E associado a isso, nós ensinamos os pacientes, isso pode ser ensinado na primeira consulta já. Quando o paciente chega e diz que perde urina no esforço, ensina a apertar o ânus antes de tossir, antes de espirrar, antes de levantar peso, para já ir treinando essa musculatura a entrar em trabalho antes do aumento da pressão abdominal. No começo é treino, tem que lembrar, chega uma hora que fica automático. Isso se chama manobra NEC. Esse é um dos vários artigos que mostram a efetividade dessa única manobra. A gente até postou, há umas 2 semanas atrás, um estudo do ano passado da professora James, que foi um ensaio clínico randomizado, mostrando 71% de redução da perda urinária de esforço, só pela orientação de manobra NEC, sem outro treinamento muscular. Só de falar para as mulheres, né, no caso dela, lembra de apertar o ânus antes de tossir, apertar o ânus antes de espirrar, apertar o ânus antes de levantar peso. Isis, fala com teu pai. Atende, mãe, atende e fala com ele. Atende, mãe. Aí, se só esses dois, assim, só treino de força e treino de sustentação já seria suficiente para vocês resolverem o problema de grande parte dos pacientes. Mesmo que vocês nem soubessem da existência desses outros. E a manobra NEC, que é fazer essa contração antes do esforço abdominal. Mas existem algumas progressões que podem ajudar, principalmente na motivação. Porque às vezes o paciente está cansado de só fazer o mesmo treinamento. Quando você coloca um desafio a mais, ele pode se animar de volta e voltar a ser disciplinado no treinamento. Então, treino de coordenação e força, treino de coordenação e sustentação. Então, você vai de novo trabalhar força, mas agora com coordenação. Vai de novo trabalhar sustentação, mas agora com coordenação. E o que muda é parar no meio do caminho. Então, o treino de força, aperta metade, sobe no máximo, relaxa. Aperta metade, sobe no máximo, relaxa. Sabe que tem pacientes, parece complexo, mas tem pacientes que não conseguem fazer o treino de força normal, mas quando eu ensino coordenação e força, conseguem, porque parece que dá um impulso quando contrai um pouquinho e depois aumenta para o máximo.
E de sustentação, se a pessoa sustenta 6 segundos, ela vai apertar metade do tempo, 3 segundos, na metade da força, vai subir para o máximo, sustentar o restante e relaxar completamente. E o treino de sustentação e coordenação, o segundo treino de coordenação e sustentação é o contrário disso. Ela vai subir no máximo da força, sustentar metade, vai relaxar só metade, deixa contraído pelo restante do tempo e relaxa completamente. Esse, sem dúvida, é o mais difícil. Em 6 anos de ambulatório, vou dizer que se eu tive 2 pacientes dos 50 que eu atendo por semana que chegaram nesse nível, foi muito. Primeiro, porque não conseguem, porque é complexo. Segundo, porque não precisa, porque normalmente eu dou alta na segunda fase do exercício. E aí, quando eu vou dar alta, eu oriento a fazer 2 vezes por dia o treino de força, que é só apertar e soltar, no máximo da força, e 1 vez por dia fazer um treino de sustentação bem concentrado. Porque daí ele vai precisar, aperta, mantém apertado pelo tempo que está confortável. Sentiu que está difícil, relaxa completamente. Espera um tempo. De novo, aperta, mantém apertado pelo tempo que se sente confortável. Ficou difícil? Relaxa completamente. Então, entende que não é mais por quantos segundos, porque a pessoa vai passar a vida inteira fazendo isso na manutenção. Então, não tem mais como ser apertar 3 segundos, porque ele pode evoluir para 6. Não pode ser 8, porque pode ser que tenha alguma fase que está mais estressado, musculatura mais tensa e só consiga 2 segundos. Então, é o tempo que fica confortável. Normalmente, dou alta mesmo depois do treino de sustentação, oriento manutenção e tudo bem. E assim, ó, se não responder, tá fazendo 2 meses de treinamento certinho, não respondeu, é porque não vai responder. Então, não adianta insistir. Até dá para manter o treino de manutenção, para manter a musculatura saudável, mas muito provavelmente teve uma lesão nervosa ou teve uma lesão de fáscia e não vai melhorar. É isso, gente. Se quiserem abrir os áudios para dizer se tiveram dúvidas, vou tirar o compartilhamento. Boa noite, Gisela. Aqui é Ana Lúcia, de Fortaleza. Boa noite, Ana. Então, quando a gente faz atendimento, nós temos várias mulheres, principalmente mais obesas, mais cheinhas, né? Sim. Elas têm realmente essa pergunta em relação à questão do treino da musculatura, só que elas tendem a querer fazer um treinamento, e aí eu vi que você fala muito da questão de estar realmente concentrado para fazer a sequência de exercícios da forma correta, associando respiração, força, relaxamento, e a gente percebe que elas querem fazer isso enquanto lavam uma louça, enquanto lavam uma roupa. Então, assim, você falando, eu estava pensando no peso contrário desse abdômen pendente, avental sobre essa musculatura, está de pé, né? Era uma pergunta. E a outra é assim, nós temos muitas mulheres, principalmente nessas situações, e as que têm refluxo vesical, que tendem a ter mais infecção do trato urinário. A minha pergunta é se, na sua experiência, você tem visto uma remissão na incidência dessas infecções do trato urinário que começam a fazer o treinamento. Sim. Tá, as 2 são ótimas perguntas. Então, em relação à primeira, se a pessoa não tiver uma força que é um Oxford 3, que é uma força que contrai, que aperta mesmo os seus dedos, ela não pode fazer o treinamento em pé. Isso a gente acabou vendo muito mais na prática. Se você vai procurar em literatura, existe uma orientação de que pode fazer em pé, sentado ou deitado. Eu só oriento fazer em pé se o Oxford for de 3 para cima. Então, tem que comprimir os seus dedos. Porque nesse caso, quando ela fizer o treinamento puxando a musculatura para dentro, contra o peso do abdômen, ela vai estar, inclusive, fortalecendo a musculatura. Agora, se a força não é suficiente para apertar os seus dedos,
faz efeito contrário, porque tá toda essa força contra a musculatura e você tá exigindo demais dessa musculatura de trabalhar contra esse peso. Então, eu nunca começo em pé. Primeiro, não começo em pé porque eu acho que não tem concentração, porque é importante sentir quando aperta e é importante sentir quando solta. Então, isso já é um ponto importante. E segundo, se não tiver força suficiente para fazer em pé, não dá mesmo. Pode ser que nunca evolua para um Oxford 3 para ter condição de fazer em pé. E ainda que tenha condição de fazer em pé, teria que ser em uma atividade que esteja mais concentrada. A não ser que seja para contrair antes do espirro, antes da tosse, que é essa questão de fazer a manobra neck. Em relação à infecção recorrente por resíduo alto e refluxo vesico-ureteral, né? Se ele é causado por tensão da musculatura, com os exercícios pode sim melhorar. Melhorar o padrão de esvaziamento, reduzir resíduo e reduzir infecção. Agora, se isso acontece por questões neurológicas, como é o caso do diabetes mellitus descompensado, aí dificilmente só o treinamento vai resolver. Tem que evoluir para um cateterismo intermitente para esvaziar esse resíduo que está levando à infecção. Gisele, Oi, Neide. eu posso fazer a pergunta? Eu não sei se tem muito a ver com a aula, mas assim, a incontinência urinária, quando a mulher faz o períneo, normalmente isso tem alguma coisa a ver com essa incontinência? Porque eu vi numa das imagens que você colocou que o útero desce um pouquinho, né, para o canal. Sim, se a pessoa tiver prolapso, né? Não necessariamente. É, o prolapso. Uhum. Então, o que acontece? A perineoplastia era uma cirurgia amplamente realizada para estreitar o canal vaginal. A perineoplastia deveria ser uma cirurgia para corrigir uma lesão no períneo que aconteceu depois do parto. Porém, existia uma prática entre os ginecologistas de vou deixar virgem para o marido. Gente, eu tenho náusea de ouvir essa história. Porque é muito isso, assim, a mulher jovem aí foi submetida, assim, vivenciou partos vaginais, aí faz uma laceração ou outra sem indicação cirúrgica, mas aí é submetida à perineoplastia para deixar o canal vaginal mais estreito. Quando ela entra na menopausa, é uma desgraça, porque aí o canal já está estreitado e a menopausa, pela redução do estrogênio, vai deixar mais estreitado ainda. Então, fica difícil a penetração, a vida sexual vira uma merda, dói na penetração, às vezes tem prolapso e você nem consegue ver o prolapso, porque o introito vaginal ali na saída está muito fechado. Só que não necessariamente os órgãos estão mantidos certinhos lá no lugar. Então, às vezes tem um prolapso, você não consegue tratar direito, porque a gente coloca pessário, né? Então, pessário é um anel de silicone que nós colocamos no canal vaginal para manter o prolapso no lugar. Nesses casos de perineoplastia, estreitou demais o introito, às vezes tem o prolapso, tem urgência miccional, porque a bexiga está fora do lugar, mas você não consegue tratar por causa dessa cirurgia feita para estreitamento de introito, sabe? Então, assim, perineoplastia deveria ser só para corrigir lesões graves. Eu sei. Obrigada. Imagina. E aí, gente, mais alguma coisa? Deu para entender a sequência da avaliação? Eu tenho uma pergunta falar. relacionado como que eu consigo, tá, esse tipo de material, né, para estimular esses exercícios das pacientes. Tem alguma sugestão, algum local que a gente possa estar adquirindo esses produtos? Quais produtos, Tafarel? Aquele que você mencionou, é como se fossem umas bolinhas, pareciam tá. Os cones vaginais tem sexy shop. Acho que é o local mais fácil de encontrar é sexy shop. Agora, o educador, a gente compra em sex shop mesmo, assim, a gente compra no privado, a gente compra e revende, porque várias mulheres não querem ir para comprar. É o lugar mais fácil. Tem muita venda pela internet também. E o educador,
a marca nacional que vende aquele educador, que é a anteninha, é Miotec, o nome da marca. E eles têm venda pela internet, até tem algumas lojas físicas, mas nem sei dizer onde, talvez São Paulo. Sei que aqui a gente não tem, mas é bem tranquilo de comprar pela internet. É Educador Perineal o nome dele. Educador perineal, né? Tá bem, muito obrigado. Uhum. Mas assim, ó, mesmo sem eles, dá para estimular legal, assim, o treinamento muscular. Eu, inclusive, oriento as mulheres que são mais cabeça aberta, que você percebe que aceita bem a questão de manipulação da região genital. Eu ensino elas a fazerem o toque bidigital e fazer a contração, porque aí elas sentem no comecinho qual era a força que estava, qual era a sustentação, e vai vendo como que isso está mudando ao longo do processo. Isso acaba sendo um biofeedback, né? É perceber o seu próprio corpo, tipo, ter algo de retorno para saber como que a musculatura está contraindo. Exatamente, porque assim, eu noto certa dificuldade por eu ser, né, do sexo masculino, pode ocorrer uma maior rejeição, sabe, relacionada ao toque diretamente, né? Sim, é verdade. Aí com a anteninha, é que assim, com o educador, você só consegue perceber contração de Oxford 2 para cima, que é a partir de quando a musculatura faz uma contração que você consegue sentir no dedo. Aquela que só tem um esboçozinho, ou que não consegue, logicamente, não vai mexer a antena, né? Então, se você consegue fazer o toque, você tem uma informação mais fidedigna, mas faz bastante sentido, porque muitas delas já vão tensas, né? Quando vão fazer a avaliação com o homem. Isso acontece com o ginecologista, enfim. Gisele, na verdade, assim, eu queria fazer mais um comentário do que pergunta. Uhum. Eu acho que nas unidades onde a gente conta com a parceria dos NASFs, né? Com a presença do fisioterapeuta e do educador físico, eu acho que dá para pensar realmente numa proposta bem interessante de desenvolver encontros, né, exposição dialogada ou formas de atendimento compartilhado, onde realmente essa mulher ela possa conseguir, né? Eu lembro que na aula anterior você falou assim de quantas mulheres às vezes elas se sentem envergonhadas de falar da perda de urina às vezes em momentos sociais, né? Então assim eu acredito que no momento que a gente consegue trazer isso em uma abordagem que seja de seriedade, mas ao mesmo tempo que traga esperança, resolutividade, eu acho que a gente consegue pensar numa proposta, né, de trabalhar isso tanto de consultório ambulatorial, como também grupal, né, onde você possa trazer algumas falas, mas ao mesmo tempo trazer a singularidade dentro do consultório. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a gente pode começar com abordagem em grupo mesmo, e aquelas que não responderem abordagem em grupo, ir para abordagem individual, sabe? Porque assim você tem uma resolução de um número maior, porque eu imagino que vocês não tenham agenda para absorver a quantidade de pessoas que têm a queixa de incontinência urinária na sua área, por exemplo. Então, se você tem essa abordagem em grupo, aí pelo menos as que entendem do que você está falando, mesmo sem você fazer um toque vaginal, elas vão seguir fazendo o treinamento e pode ser que você dê alta, libere sem sintoma, mesmo sem nunca ter feito um toque. E aí acaba selecionando para avaliação individual aquelas que não responderam, que não compreenderam. Mais alguma coisa, gente? Gisele, boa noite. Boa Ariela, noite. daqui Sim. de Porto Velho. E relacionada à criança, a gente faz treinamento? Como é que funciona na criança? Eu falo porque eu trabalhei muitos anos com pediatria, né? E aí me bateu a curiosidade. A criança dificilmente tem incontinência urinária de esforço, né? Dificilmente a perda que acontece é por fragilidade muscular. Normalmente a perda acontece por questões comportamentais ou por tensão muscular. Mas a abordagem acaba sendo mais psicoemocional
para relaxar a musculatura, e comportamental, no sentido de dar horário para ir ao banheiro, sabe? De controlar o horário, controlar a ingestão de água, posicionamento para eliminação da urina, das fezes. Então, a gente não trabalha treinamento muscular para todas as crianças como primeira abordagem, mas se precisar, trabalha. Claro que sem toque, né? O que a gente faz é o uso de ou biofeedback, que você coloca eletrodo do ladinho ali da região perineal, e aí ela vai ver na tela do computador quando está apertando e quando está soltando. Ou faz com que ela coloque a mãozinha ali na região do períneo e tente sentir o movimento de segurar o pum e relaxar, segurar o pum e relaxar. É efetivo também, mas a gente acaba tendo uma dificuldade maior pela questão de manipulação, disposição da criança. Então, é a última abordagem. Entendi. Tá bom, obrigada. Imagina. Só contemplando a pergunta da Ariela, no caso ainda vai ter uma abordagem relacionada a crianças no curso? Não está programado, na verdade. A ideia era trabalhar a incontinência urinária no adulto, mas a gente pode ir colocando alguns pontos ao longo desses dias. Eu posso mandar também material para vocês. Eu tenho aulas que eu ministrei para o pessoal que é voluntário no Fluir para atendimento remoto dos pacientes, que tem várias informações. Como é bem comportamental, vocês podem ler e tirar dúvida no grupo. Eu posso fazer isso de compartilhar com vocês. Deu, gente? Então, estou à disposição. Se vocês tiverem outras dúvidas, quiserem perguntar no grupo, agradeço a participação de todos vocês. Peço mais uma vez que, se alguém pretende ainda preencher o instrumento, que clique lá no link que a gente encaminhou nos grupos e preencha, porque a intenção é entender a realidade de vocês e melhorar essa realidade para que vocês tenham condições de atender esses pacientes com disfunções miccionais. Então, como eu já falei, não é obrigatório, é uma pesquisa, mas ajudaria muito se vocês pudessem preencher mesmo, para direcionar as nossas ações para depois que essas oficinas acabarem. E é isso, na próxima semana a gente se encontra no mesmo horário. Vou mandar no grupo de volta essa pergunta, mas já perguntei no começo para quem estava conectando antes, se a gente pode estender meia hora da aula no último dia de aula, porque eu quero convidar duas enfermeiras que são assessoras técnicas de empresas que trabalham com catéteres especiais para esvaziamento vesical. Como é o dia de cateterismo intermitente limpo, eu gostaria que vocês conhecessem essas tecnologias, mas eu não consigo tirar meia hora de uma aula de 1 hora. Então, eu preciso da aula inteira para liberar elas 15 minutos cada uma ou 10 minutos cada uma para apresentar o produto. Então, eu só quero saber se por vocês tudo bem de a gente estender meia horinha no último dia de aula. Ok? Sim. Tudo bem. Então, tá bom, gente. Obrigada. E a gente se vê de volta na próxima segunda. Obrigada. Boa noite, bom descanso. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada. Imagina.